Boa noite, boa tarde ou bom dia, consoante o momento em que estejas a ver esta transmissão, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda para então teres acesso a mais uma diferenciação, a mais uma perspectiva sobre o teu propósito de vida, que aqui, nesta definição que nós temos vindo a ver, então como é que podemos ser cada vez mais daquilo que já somos. Então, trazendo cada vez mais à tona essa expressão criativa, autêntica, benévola de quem somos. E hoje vamos falar sobre armadilhas. Armadilhas. E a minha proposta é muito simples. Primeiro, vamos ver porque é que absolutamente decisivo sabermos lidar com as armadilhas. Porque é que é decisivo, inclusive, é procurarmos condições em que essas armadilhas possam estar mais presentes. Vamos perceber quais é que são as principais diferenças entre as armadilhas que temos, de uma forma muito simples, em termos de um grande espectro, e então podemos ver os dois tipos principais de armadilhas com que podemos ter de lidar, e depois vamos perceber quais é que são os elementos fundamentais dessas armadilhas, as soluções para lidarmos com elas e os resultados positivos que recebemos ao sabermos lidar com as armadilhas nas várias etapas em que podemos ter de o fazer. Podemos ter de prevenir uma armadilha, podemos ter de libertar-nos de uma armadilha, ou podemos ter de sarar, regenerar as feridas, as marcas, lidar com as consequências de termos estado presos a armadilhas. E quem nunca? Pergunto eu. E como sempre, digo-te, se trouxeres as tuas questões, se trouxeres os teus comentários, as tuas sugestões aqui, ou diretamente aqui na plataforma, ou através de um e-mail para julio@juliobarroa.com, terei todo o gosto em dar-lhes resposta. E então, o meu argumento é muito simples. Pelo princípio do risco-recompensa, este rácio, também analisado enquanto tal, que nos diz então que quanto maior o risco, maior tende a ser a recompensa, e vice-versa. Quanto maior é a recompensa que queremos alcançar, tanto maior o risco que lhe está associado. E pode ser, e muitas vezes costuma ser um articulado, aglomerado de riscos, porque as grandes recompensas, nós sabemos, quase sempre, impreterivelmente, implicam um processo continuado, sustentado, de passos dados para as alcançar. E mesmo para situações que nós pensamos que são tipo relâmpago, em que acontecem e temos as consequências de uma maneira mais clara e mais imediata, na realidade, o que acabamos por ver é que muitas das vezes está lá algo que vai progressivamente desenvolvendo-se para então constituir um risco que não estávamos a perspectivar como tal. E o exemplo mais clássico que agora me está a ocorrer é precisamente o exemplo associado aos vencedores de lotarias ou de grandes prémios em sorteios. Há um estudo que diz que, penso que é passado 5 anos, que 90% desses vencedores já voltaram à sua situação patrimonial de partida. Portanto, basicamente, já não têm nada daquilo que ganharam dessa mesma via. E porquê? Porque não houve um ajuste da mentalidade que lhes faça ampliar então a sua capacidade de lidarem com o risco e com a recompensa, e, portanto, vão consumindo esses ativos de uma maneira que deixam de o ser. Convertem os ativos em gastos que não geram outros ativos, em consumos, em vez de o fazerem em investimentos. E, portanto, depois, obviamente, as consequências são aquelas que sabemos. E este tipo de situação remete-nos precisamente para uma das consequências fundamentais de
não sermos capazes de entender muito bem como é que as armadilhas funcionam se não são daquele tipo de armadilhas de impacto imediato. Se fores andar na rua, por exemplo, e puseres, vamos imaginar, e puseres o pé numa tampa e a tampa partir e tiveres um acidente, a consequência é quase imediata. Tens um impacto imediato, há um efeito de choque que tu recebes imediatamente por essa circunstância ter acontecido. E, portanto, tens também as consequências quase de forma imediata, ou no mínimo dos mínimos a dor, que te alerta para a necessidade de fazeres alguma coisa a respeito. Por outro lado, se for aquele exemplo típico, clássico, do sapo posto numa panela com água fria e com o lume brando, em que a temperatura vai subir muito progressivamente, o que acontece é que muitos de nós somos precisamente como os sapos em termos das armadilhas intangíveis de não percebermos os preços imediatamente, não percebemos as consequências na sua extensão, porque elas só vão acontecer mais à frente, e se estamos orientados para os ganhos e as consequências e as dores de curto prazo, quando elas não vêm de uma forma que seja clara e que a gente consiga perceber de uma forma mais imediata, então o que acontece é vamos fazendo como o sapo e vamos estando dentro da panela à espera, não sabemos muito bem do quê. Ou porque estamos confortáveis com uma determinada situação, ou porque essa situação não vai nos dar um aperto drástico e então, quando ela se consuma, o que acontece é que chegamos a um fim de linha e então apercebemos-nos, ou podemos nos aperceber daquilo que tem vindo a acontecer, e então recebemos o efeito diferido do choque, que se foi acumulando, mas recebemos-lo mais tarde. E alguns de nós nem nunca recebemos esse efeito diferido acumulado. Ou podemos só ter um relâmpago, um vislumbre, quando no final de uma situação damos por nós e percebemos não aproveitámos aquela situação para ganharmos os ativos A, B, C ou D que poderíamos ter aproveitado. Se calhar não arriscámos o suficiente. Se calhar não seguimos o conselho. O conselho de vários dos mais brilhantes que já nos trouxeram a sua sabedoria até agora. E claro, não tem necessariamente de ser grandes figuras, mas ocorre-me uma grande figura, que é precisamente Séneca, que nas suas cartas ao Lucílio ele dizia: se não estamos a ser enganados com alguma frequência, com alguma regularidade, em pequenos enganos que não sejam fatais, que não decorram da nossa boa fé, da nossa generosidade, da nossa inclinação para ajudar, então não estamos a viver como seria suposto. Não estamos a fazer o suficiente para ter resultados que compensem a nossa vida. E claro, ele teve uma lição bem terminal e bem dura, que envolveu precisamente o trabalho de mentoria / aconselhamento que fez com esse imperador de má memória, Nero, e que lhe valeu, custou-lhe a própria vida. E, portanto, talvez Séneca pudesse ter aplicado em si mesmo um pouco mais do seu remédio. Mas isto para dizer que esse é o problema. Nós não vemos o efeito acumulado. Até as pessoas mais brilhantes acabam por não perceber o efeito acumulado de certas escolhas, de certas concessões que fazem e que depois acabam por poder ter consequências. Muitas das vezes radicais e terminais. E então aquilo que eu quero sugerir-te é que olhes com muita atenção para os elementos fundamentais, para uma tripla fundamental das armadilhas, e que a partir desse olhar para essa tripla fundamental possas então entender quais as soluções que podes ativar e quais os resultados que elas te podem trazer. E então, sem mais demoras, a triplicidade fundamental das armadilhas, para mim, são os 3 desafios base de qualquer armadilha, seja oculta, seja visível ou seja invisível, seja tangível ou intangível, seja uma armadilha física, seja psicológica, emocional. Estes 3 elementos base estão lá sempre. E eles são, primeiro, a ocultação, o segundo, a captura,
E o terceiro, a destruição. Portanto, estes são os três elementos base de qualquer armadilha. A ocultação, a captura e a destruição. E vamos então revê-los rapidamente um por um. A ocultação. É evidentemente que uma armadilha é algo que, à partida, está, ou deliberadamente ou não, preparado para nos fazer incorrer numa qualquer ilusão a respeito dessa realidade, na qual se insere ou opera. Porque senão não era uma armadilha. Esse é o princípio fundamental da armadilha. Há uma ocultação que faz com que então tenhamos uma dificuldade em entender a realidade tal como ela é e em antever uma normalidade que não existe, uma continuidade que não existe, ou uma recompensa que também não existe. Portanto, isto é muito fácil de entendermos. Basta pensarmos no conceito da ratoeira. O que é que acontece quando há uma ratoeira? Ou a própria palavra, a expressão anglo-saxónica red herring, de quando estamos à espera de um determinado ganho, mas na realidade é uma trapaça para, então, a vantagem que nós pensamos ir obter ser obtida de nós uma ou outra, que nem sequer estava nas nossas cogitações. E, portanto, este é o primeiro desafio a lidarmos, fundamental em todas as armadilhas, é o desafio da ocultação. Há qualquer coisa que não estamos a ver bem. Não estamos a ver bem as consequências daquilo em que nos estamos a meter, não estamos a ver bem qual é o preço real que vamos pagar. O segundo elemento é o elemento da captura. Portanto, ficamos de alguma forma presos, bloqueados ou limitados numa alguma dimensão que está relacionada precisamente com a armadilha. E, portanto, esse mecanismo que foi desplotado de forma visível ou invisível faz com que a gente fique limitados numa parte importante da nossa melhor expressão, evidentemente. E isto faz-me lembrar de um episódio muito claro que aconteceu comigo. Já passei por várias armadilhas. Tenho aqui, a preparar esta transmissão, fiz aqui uma lista de situações na vida em que eu considero que fui armadilhado ou me deixei armadilhar ou coloquei-me na situação de uma maneira armadilhada, por assim dizer. Porque há as armadilhas deliberadas e não deliberadas. E, portanto, estava-me a ocorrer uma situação tão simples quanto esta. No momento da assinatura de um contrato de trabalho, ter imediatamente a noção de que uma cláusula de exclusividade que lá estava aposta e que foi explícita e referida e para a qual eu não estava preparado na altura, já foi há muitos anos, e eu não estava preparado para ser confrontado com aquela realidade, e assim que eu vi aquela cláusula de exclusividade, da forma que estava formulada, ocorreu-me que não devia assinar, mas no momento não tinha uma estratégia alternativa, não estava a perspectivar devidamente o que é que isso implicava para o meu próprio processo, e assinei. E depois, mais tarde, vim a pensar que, de facto, estava capturado e, passando agora para a terceira dimensão, que havia uma parte de mim que estaria a não receber energia e correr o risco de ser, não necessariamente destruída, mas seriamente atrofiada. O que acaba por resultar no mesmo em termos de um horizonte temporal. Se está atrofiada, se está contida, se está dormente ou congelada, não está a criar, por definição, a energia que está represa. E então, esta componente que eu identifiquei como destruição, mas também pode ser supressão, repressão, basicamente o que nos diz é isto, é que há consequências. Há consequências para, então, podermos lidar com essa armadilha e essas consequências é essas. Há alguma parte de nós que no momento ou mais tarde, então, envolve algum tipo de limitação, destruição, neste caso, supressão de uma parte de nós. Mais do que simplesmente a limitação inerente à captura, é no processo e no continuar, no arrastar de estarmos numa situação de armadilha, o que acontece então é isso, é que há o preço a pagar para que essa situação se culmine de uma forma ou de outra. E em casos mais extremos, evidentemente, nós sabemos, podemos pagar com a nossa própria vida.
E de uma forma mais ou menos metafórica, porque, como dizem vários autores do desenvolvimento humano, eu estou agora a lembrar-me de uma frase muito conhecida, penso que é de Robin Sharma, que ele dizia: não chames a repetir o mesmo ano 70 vezes uma vida, dizia ele relativamente aos modelos repetidos e de circuito fechado, tidos como padrões normais de contribuir, de viver, de estar numa atividade profissional que eram os padrões da era da industrialização, em que era suposto as pessoas trabalharem de sol a sol, ou mais que isso, e fazerem-no sempre de uma maneira sem arbítrio, sem ajuste, sem craft da forma como o faziam, e portanto é uma vezes 70 e não 70 de movimento, de evolução, de espiral em torno disso. E portanto estes são os 3 desafios base: ocultação, captura e destruição. Se quisermos então, de facto, lidar com a armadilha, se não queremos resignar-nos, se não queremos conformar-nos, se queremos ir mais além, se queremos de facto poder então colocar a plena e criativa expressão de quem somos em operação, então obviamente que vamos para as soluções e vamos confiar que essas soluções nos vão trazer aquilo que nós precisamos. E não vamos desistir até sermos capazes de fazer o ajuste destes conceitos às circunstâncias onde nos encontramos. E já o fazemos naturalmente, o que acontece, e muito especialmente naturalmente em situações físicas, das armadilhas mais visíveis ou de riscos de recompensas mais definidos, mas ainda não somos muito proficientes a fazê-lo em termos psicológicos, em termos emocionais. Até porque muitas das vezes temos narrativas que justificam o facto de estarmos armadilhados e de não nos estarmos a libertar. Porque queremos evitar lidar com a nossa própria mágoa, queremos evitar lidar com sentimentos de culpa, de embaraço, de perda de alguma dimensão que se vá destacar como negativa em termos daquilo que os outros possam pensar de nós. E portanto, avançando então para estas soluções e resultados. Primeiro conjunto de soluções para lidar com a ocultação. São as soluções que ativam a atenção. Atenção. Qual é o ponto de situação? Onde é que estamos? O que é que está a acontecer? E obviamente isto serve para a prevenção. Ainda melhor do que para a resolução. Porque depois de estarmos nas areias movediças é bem mais difícil, exige bastante mais energia do que simplesmente reparar o terreno onde estamos prestes a entrar e contornar. Portanto, a questão da atenção e do ponto de situação é vital tanto para a prevenção como para a resolução. E obviamente que se colocarmos atenção, a solução, os resultados que decorrem dessa solução são os da percepção. Temos um diagnóstico do ponto onde nos encontramos. E, como já falei aqui em várias transmissões também, obviamente que se temos um diagnóstico, obviamente que se esse diagnóstico é claro e é acertado, a solução tende a aparecer pronta. E isto é particularmente importante, obviamente, se caímos na armadilha e estamos então na situação da captura. E na situação da captura, que é o segundo desafio de base das armadilhas, então a solução necessária é que vamos ter de pagar algum tipo de resgate. É necessário algum tipo de resgate a ser pago para nos livrarmos. E obviamente não tem de ser um resgate ilegítimo. O resgate pode ser pela equipa de ação especial, da SWAT Team, por exemplo. Não tem de ser pagar em dinheiro aquilo que os captores estejam a pedir. Só para fazer aqui uma clarificação de como me quero referir ao termo resgate. Mas evidentemente que temos de pagar um qualquer preço. E qual é o preço que vamos fazer? Nem que seja para a prevenção. Se tenho um território que está armadilhado ou instável, ou, como eu falei há pouco, das areias movediças, então no mínimo dos mínimos o preço que eu vou pagar é um preço de fazer um trajeto mais longo. Vou ter de contornar essa zona, não vou poder ir a direito, tenho de contornar essa zona. Obviamente, se estou preso
numa qualquer situação que implica a minha necessidade de gerar força, concentrar energia para quebrar com um determinado tipo de amarras, e isso é válido em termos físicos, ou em termos emocionais, como em termos psicológicos. Então, evidentemente, que o preço a pagar é absolutamente contingente. Termos feito um bom diagnóstico no passo anterior, da atenção que então nos traduz o resultado, ou nos traz, melhor dizendo, o resultado da percepção, e que obviamente pagar o resgate conduz naturalmente à libertação, a executar aquilo que é necessário fazer, pagar o preço necessário para que então nessa troca energética que colocamos na situação nos devolva outra vez a possibilidade de seguirmos com o nosso caminho por diante. E será o quê pagar esse resgate? Há tantas e tantas formas. Será sair desse trabalho que não representa os nossos valores mais elevados? E então qual é o preço de o podermos fazer? O preço pode ser preparar um caminho de sustentabilidade nos vários níveis, no nível material, no nível emocional, no nível mental, no nível das nossas próprias rotinas, hábitos, da forma como estamos perante a vida, do tipo de comportamentos que nos propomos ter e, obviamente, alavancando isto em termos de propósito, é absolutamente vital entendermos o que é que nos propomos alcançar. Mesmo que não saibamos exatamente por onde é que vamos, pelo menos se já temos uma clareza sobre o que é que não queremos e do que é que estamos à procura, para então sabermos verdadeiramente o que queremos, e se então estamos num processo de busca do que queremos, e também já sabemos, se vemos estas transmissões, que esse processo de busca é um processo que funciona muito melhor em ato. É um processo que funciona muito melhor se fizermos coisas e através da forma como nos expressamos, reconhecermos pela árvore a árvore conhece-se pelos frutos, como dizia Jesus Cristo, e portanto pelos nossos frutos, pelos nossos atos, pelos resultados desses atos e pela gratificação, que são os resultados internos que esses atos e que esses resultados nos trazem, então conseguimos entender. Então conseguimos entender o que é mais significativo para nós e conseguimos entender em que direção nos queremos encaminhar. E se persistirmos o tempo necessário para conseguirmos ter uma base mais clara, então vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil avançarmos. Mas vamos imaginar que as coisas não correram tão bem assim, e então vamos ter de lidar com a terceira parte, o terceiro constituinte da consumação da armadilha, que é precisamente o constituinte da destruição. E então, o constituinte da destruição, temos a solução universal, é a solução, basicamente é a solução que a humanidade, todos nós, pessoas aqui neste planeta, somos convocados a repetir uma vez após a outra, e esperemos que não seja relativamente à destruição, mas esta lição na verdade está implícita em todas as outras etapas dos constituintes da armadilha, mas aqui é muito mais evidente, que é precisamente a solução da lição. Ok, o que é que eu posso aprender com esta consequência, com esta penalidade, para que ela não se repita? Ou para, então, eu conseguir salvar aquilo que posso, conseguir destilar aquilo que vai fazer a diferença para um novo ciclo. Para um novo ciclo, se há essa possibilidade. E, obviamente, fazer isto traz-nos a verdadeira superação, que é o resultado da lição, verdadeiramente interiorizada. Porque se já não podemos fazer nada para mudar o que aconteceu, podemos então ajustar o nosso entendimento sobre aquilo que de facto sucedeu. Podemos usar isso para nos transformar como seres humanos e, evidentemente, aprender verdadeiramente a lição é superar o que aconteceu. É estarmos capazes de deixar a casca dessa situação para trás das costas. A armadilha já lá foi, já pagámos o seu preço, estamos gratos por estarmos aqui com mais uma oportunidade para podermos fazer aquilo que nos compete. Nem todos podem dizer o mesmo. Há coisas que a solução já só eventualmente noutra vida. Nós sabemos que a vida tem desses momentos mais radicais, mais drásticos. Mas estamos abençoados, então podemos reconhecer o que é que nos permite de facto estarmos gratos por aquilo que aconteceu. Que oportunidades é que podemos de facto angariar
E o que é que isso fez? De que forma é que isso nos forjou? Ou pode forjar em pessoas melhores do que eram antes disso ter acontecido? E o que é que vamos querer fazer para o futuro? Como é que vamos continuar a caminhar? Será que vamos ser capazes de fazer aquilo que Winston Churchill recomendava? Irmos de derrota em derrota até à vitória final sem perder o ânimo? E esse é o convite. Porque se formos capazes de ir de derrota em derrota até à vitória final, significa que vamos de lição em lição em lição até a tal vitória, até uma consumação que mostre de uma maneira clara que nos satisfaz a nós e também serve os outros, porque não há verdadeiras vitórias que nos sirvam só a nós. São vitórias de pirro, como sabemos, e portanto não faz sentido sequer equacionarmos, não faz sentido sequer definirmos uma vitória que não seja para o bem de outros. E uma verdadeira vitória é para o bem de todos, mesmo que não seja percebida como tal. Essa é a perspectiva que eu tenho. E para ser para o bem de todos, tem de ser aderente aos grandes valores e aos grandes princípios universais, evidentemente. E por muito idealista que isto possa ser ou parecer, deve estar na base das nossas cogitações. E felizmente o desenvolvimento humano já fala nisto. O conceito de win-win já não é um conceito assim tão estranho quanto isto. E de facto nós cada vez mais começamos a perceber, pela forma como vivemos e com os tipos de desafios globais que enfrentamos neste momento, que vitórias que apenas sirvam a uns poucos à custa de uns muitos não vão ser sustentáveis no longo prazo e que temos de acertar e corrigir a nossa trajetória se quisermos ter hipótese de irmos até onde devemos de ir, individual e coletivamente. E por hoje era isto. O que eu te queria trazer era mesmo isto. Acima de tudo, recordar-te que não deves deixar de te colocar em condições de lidar com eventuais armadilhas, porque pelo princípio do risco-recompensa, se queres ter resultados que valham para a tua vida, é importante correres riscos, é importante saberes lidar com esses riscos. Quanto maior a tua proficiência a lidar com esses riscos, seja sob a forma de armadilhas, outro tipo de expressões que queiras associar ao risco, é importante procurares essa proficiência, porque é ela que te vai fazer ser capaz de avançares mais e mais e mais e melhor e melhor e melhor. E é isso. E portanto, é isso que se nos pede. Sejamos capazes de continuar a avançar, a prosseguir rumo então a essa vitória final que vai ser nossa. Se tivermos então a oportunidade, também a bênção, a dádiva, a graça de podermos continuar sem desistir, com uma persistência impecável rumo àquilo que sabemos que é o nosso melhor. E por hoje é isto. Que tenhas um excelente resto de dia. Voltamos a ver-nos amanhã. Até lá.